Seja bem-vindo ao Instituto de Desenho Instrucional, eu me chamo Michele e hoje nós vamos falar sobre burnout digital, que é nada mais do que o número de profissionais expostos à exaustão, ao esgotamento, motivado pela exposição a dispositivos eletrônicos no trabalho. Muito ocorrido pela pandemia, onde as pessoas se voltaram para o home office, tiveram que acessar o seu trabalho, o seu cotidiano através dos dispositivos eletrônicos e fez assim com que as pessoas mantivessem esse mesmo processo de trabalho, mesmo voltando aí presencialmente. E isso está causando um esgotamento informacional. Por que eu estou falando isso? Porque a revista Você RH trouxe em abril agora uma matéria muito interessante, falando muito mais da saúde mental, mas a preocupação da saúde mental é com relação a esse acesso a informações e como isso incide positiva ou negativamente no ambiente de trabalho do próprio RH e do setor de treinamento e desenvolvimento, que é a nossa área, que a gente busca aí trazer para vocês um conteúdo atualizado sobre o tema. Então, a gente não pode deixar de falar hoje de saúde mental no ambiente de trabalho, porque o treinamento voltado às pessoas que são inseridas ou fazem um onboarding na empresa é um fator primordial para que elas se sintam parte desse ambiente de trabalho. Só que existe esse agravante de o treinamento hoje ele está pautado ou orientado ou embasado em cima do treinamento online, porque as empresas hoje elas deixaram praticamente 80% das empresas deixaram de fazer treinamentos presenciais para envolver os colaboradores em plataformas de comunidades de prática, de compartilhamento de ideias, que isso traz aí ao colaborador uma expansão do conhecimento e expansão do acesso também ao conhecimento dos seus pares, dos seus colegas ou de outros ambientes onde eles possam aprender. Mas isso não podemos deixar de fazer refletir no caso da saúde mental, em que este momento as pessoas estão esgotadas de informação, elas estão exaustas de acessar dispositivos eletrônicos. Essa reportagem da Você RH falando sobre o burnout digital, é uma extensão do burnout do próprio trabalho, da rotina do trabalho, onde as empresas tiveram que demitir muitas pessoas, as que ficaram tiveram que assumir uma carga extra de trabalho e que logicamente acarretou no burnout do trabalho em si. Mas posterior ao burnout do trabalho, que hoje já foi sanado, estão se trabalhando a saúde mental junto aos colaboradores como um próprio benefício, o resquício disso ficou aí o burnout digital, porque a forma como tem sido trabalhado essa questão mental também tem sido utilizada sob plataformas digitais. As empresas estão buscando hoje formas, soluções em que trazem uma desconexão do ambiente de trabalho das pessoas que fazem, né, dos próprios colaboradores que fazem o seu trabalho, de forma que em momentos específicos durante a sua rotina de trabalho num determinado dia, sejam dadas pausas para que esse funcionário possa se levantar, diminuindo o sedentarismo, possa se desconectar um pouco das redes sociais ou dos próprios ambientes informacionais, intranets da própria empresa, para que elas possam parar, pensar e ter ideias mais específicas e mais aprofundadas do seu ser dentro da empresa, o que eu faço aqui, o que faz sentido para mim dentro da empresa. Então é importantíssimo hoje as empresas repensarem as suas políticas de benefícios, repensarem as questões emocionais de saúde mental dentro das empresas, porque é o colaborador que hoje o ápice, é a ponta do iceberg de um setor importantíssimo de estratégia nas empresas hoje, que é o recursos humanos. A área de treinamento e desenvolvimento, que é um braço do recursos humanos, ele também hoje traz um grande desafio, que é tentar informar essas pessoas, formá-las, sem que acarrete a esses colaboradores
esta carga informacional que os esgota, que os exaure, né? Então existe aí no treinamento e desenvolvimento também um grande desafio, que é burlar, tentar adaptar ferramentas, plataformas que são disponíveis, que disponibilizam seus conteúdos sobre dispositivos eletrônicos, e que não acarretem essa exaustão aos colaboradores, uma vez que eles têm que ficar conectados para aprender. Então, é um desafio, sim, para os recursos humanos e para o treinamento e desenvolvimento, criar soluções que não acarretem a exaustão à medida que eles acessem determinadas informações por dispositivos eletrônicos. Então, sobre algumas questões de estatística, em 10 países mais conectados, o Brasil está em segundo lugar e só perde para a África do Sul, onde a gente fica conectado uma média de 9 horas e meia por dia. Lembrando que a nossa carga de trabalho, ela dura em média 7, 8, 9 horas por dia, é praticamente o tempo que a pessoa leva para ficar conectado, lendo informações, tendo acesso a todo tipo de conteúdo que o ser humano, em sua conotação física, não está preparado para receber, né? Hoje nós temos uma capacidade limitada de absorver informações e mentalmente continuar transpô-las isso à realidade. Existe uma desconexão, sim, entre aquilo que a pessoa acessa e aquilo que ela assimila e pratica no seu dia a dia. E muito desse conteúdo assimilado é conteúdo que praticamente não serve para a pessoa no seu dia a dia, né? São redes sociais, são variedades, atualidades, que acabam que não são utilizadas de fato para que a pessoa possa se melhorar como ser humano, como profissional, como pessoa, né? Então, além desse tempo assim, maior, né? O Brasil é o segundo hoje país mais conectado do mundo. Existe ainda mais o tempo efetivo de horas por ano que foi passando e que, logicamente, na pandemia aquilo foi lá em cima, né? Na pandemia, entre 2020 e 2021, a gente praticamente acessava 6 horas, 7 horas de conteúdo. Veja, a pandemia acabou, mas os conteúdos continuam a ser acessados em mais tempo do que durante o tempo em que estavam praticamente isolados e com acesso à internet. Devia ser o contrário, né? Uma vez que o mundo volta ao presencial, seria natural que as pessoas também voltassem mais às suas relações presenciais, não tanto nas redes sociais, mas mais cara a cara, tete a tete. Mas aconteceu o oposto, né? Depois da pandemia, em que a gente ficava conectado 6, 7 horas diariamente, hoje, depois da pandemia, mesmo com o presencial liberado, a gente está acessando 9 horas e meia as redes sociais, as plataformas jornalísticas e seja o que mais for. Isso cria-se um alerta, porque logicamente 9 horas e meia diárias, tirando o tempo que você dorme e tirando o tempo que você trabalha, logicamente é no trabalho que você também acessa essas redes sociais. Falando nisso, é importante a gente lembrar que o desafio, né, fora os sinais de alerta, o desafio das empresas hoje é tentar buscar essa desconexão. Então, como é que uma empresa hoje faz essa desconexão do ambiente de trabalho, do colaborador em plataformas de ambiente de trabalho? E é interessante que criem-se etiquetas emocionais, conteúdos que as pessoas possam acessar e entender como é que funciona isso, porque essas manuais, guias de etiquetas colaboram para que o colaborador saiba até que ponto para ele é saudável continuar acessando determinado conteúdo ou aquilo passa a ser algo que não contribui em nada para ele nesse sentido. Então é importante a gente lembrar que independente do conteúdo acessado, da forma como ele é acessado ou o objetivo que ele é acessado, as empresas têm que sim começar a criar
situações onde as pessoas possam se conscientizar do tanto que elas ficam disponíveis, né? Tanto que elas ficam conectadas e o quanto isso não faz bem até determinado momento. Logicamente, a gente não pode deixar de falar da lei, né, da legislação, das fake news que estão aí ocorrendo, né? A gente sabe da dificuldade que as redes sociais têm de também limitar acessos, né? E limitar a disposição de postagens que são falsas, que incitam violência, que falam do racismo, e que isso é importante a gente trabalhar nas empresas hoje também, esse tipo de conteúdo, mas existe uma limitação. Então, assim como a limitação das redes sociais está sendo colocada hoje em julgamento, é importante que as empresas também estejam em sintonia em julgar a necessidade da quantidade de tempo em que os seus colaboradores estão conectados, né? Logicamente, se a gente for falar um pouco sobre os sinais de alerta, existem alguns sinais de alerta que são importantíssimos você do RH passar para o seu colaborador para que ele possa entender que ele está num momento que de repente não vai ser bom para ele, né? São a diminuição da concentração, do foco, da atenção naquilo que ele está fazendo no dia a dia, o cansaço visual. Veja, as pessoas hoje usam muito mais óculos porque elas já não conseguem mais lidar, né, com essa conexão, com o brilho da tela, né? A redução do nível de intimidade entre as pessoas, elas estão mais individualistas. Então, tudo isso vai criando alertas que o RH tem que trazer isso como indicadores de desempenho para que o seu colaborador não fique no seu ápice do problema, né, da conexão, da exaustão, do esgotamento, né? Alterações da visão, como eu falei, o isolamento, sensação de solidão, as pessoas entram numa bolha onde elas sentem-se sozinhas, ao mesmo tempo que elas estão conectadas com o mundo, com uma rede expansiva, elas estão num vazio tremendo. Então isso também contribui negativamente para a sua rotina de trabalho, né? A privação do próprio contato físico faz com que o RH traga soluções de desconexão em que eles possam novamente se reconectar com os colaboradores entre si, para que esses colaboradores consigam transmitir, colaborar entre si, criar comunidades de práticas presenciais onde as pessoas unam-se por um propósito e um sentido. Isso é que faz o colaborador sentir-se parte de uma instituição. Muito mais do que o benefício do treinamento, muito mais que o benefício financeiro, a pessoa hoje, ela precisa sentir-se parte de algo maior. Isto é uma necessidade hoje do novo funcionário. Sentir-se parte de algo maior. Aquilo tem que fazer sentido para o funcionário. E logicamente o RH tem como trabalhar isso como um benefício, né? Trazendo momentos de desconexão. Existe o Zoom Friday, né? Que falam que sextas-feiras ninguém conecta para fazer nenhum tipo de reunião. Então criar aí dispositivos para que essa conexão presencial volte a acontecer, né? Para diminuir essa questão do isolamento, né? E aumentar o nível de criatividade, porque é contato com as pessoas que a gente cria, que a gente arranja soluções para outros problemas, né? E aí o aumento do estresse, o próprio prejuízo da saúde mental. Então são sinais de alerta que o RH precisa estar muito assim em consonância com o que está acontecendo. Logicamente, isso é uma matéria bem comprida, você RH, a edição de abril de 2023, Burnout Digital, quem tiver à disposição, acesse, porque é importantíssimo vocês entenderem essas estatísticas e o que está acontecendo hoje dentro das empresas. Importante, além disso, lembrar que o RH, o braço do RH, que é o treinamento e desenvolvimento, que hoje é a nossa área aqui no design instrucional, como é que a gente vai criar conteúdos, dispositivos de treinamento,
em que a pessoa não precisa ficar conectada o tempo todo. Uma das formas mais interessantes que hoje eu vejo como saída, mesmo que o colaborador esteja conectado, é criando sim comunidades de prática, onde eles vão ter essa perda do isolamento e contato virtual sim, com muitos dos colaboradores entre si, criando aí soluções, momentos de encontro que sejam de qualidade, que sejam de elevação, que não limitem o colaborador, né? No sentido de é só mais uma informação, não sei o que fazer com isso, então não, que tragam sensações, né, ao colaborador, que ele possa sentir-se parte de algo, fazendo um projeto, criando. Então, por isso que as plataformas de LXP, que são as de Learning Experience, né, de experienciar o aprendizado, são tão importantes. Inclusive as plataformas agora de inteligência artificial, que vão fazer com que os ambientes os setores de treinamento e desenvolvimento criem situações e utilizem a inteligência artificial para ajudá-las em termos de conteúdo e criem situações criativas para que em momentos de conexão aquilo seja de real valor, não apenas mais uma informação que o esgota e o exausta. Então esse é o desafio com relação ao burnout digital para o setor de treinamento e desenvolvimento, porque sem esse desafio proposto é necessário que o RH comece a abrir os olhos para essa sensação de sentido das coisas, de fazer com que o seu colaborador sinta sentido naquilo que ele faz. Hoje o treinamento pode sim ser visto como uma questão de benefício para a empresa, mas muito mais do que o treinamento em si é a forma como ele é disseminado. Uma vez que as pessoas estão conectadas, não que seja mais uma plataforma de exaustão e de esgotamento de acesso à informação, mas uma plataforma de treinamento onde as pessoas possam criar lá dentro, possam colaborar entre si com comunidades de prática, que possam conversar entre os pares e criar soluções que realmente fazem eles sentir-se parte de algo. Fico por aqui hoje, fica essa indagação e fica esse pensamento de quanto o burnout digital é complicado, mas também traz oportunidades muito bacanas para que o seu funcionário sinta essa sensação de fazer parte da sua empresa. A gente se vê numa próxima.